Não pode simplesmente ir lá, como acontece, a gente vê isso todo o tempo. O camarada vai lá, canta 2 músicas, aí vem o pastor, abre lá a sacola das ofertas que foi recolhida no dia e dá o dinheiro pro cara. E não presta contas. Então, esse é um cuidado que se deveria ter. E aí, você pega um pastor que, sem a igreja saber, tira dinheiro das ofertas e dos dízimos e te dá. Sabe? Isso é errado. Não tem como dizer que isso é certo. Essa é uma questão recorrente e importante, né? Principalmente se você é alguém que leva as questões da fé a sério. E é algo que realmente pode levar a algum tipo de preocupação se você deseja seguir a Deus a sério, né? Então a primeira coisa que a gente precisa colocar é entender o que é o pressuposicionalismo. Você precisa ter pressupostos bem estabelecidos a respeito da tua fé. E um deles é de que você tem a Bíblia como teu manual de regra, fé e prática. E aquilo que a Bíblia diz é aquilo que você vai levar como verdade absoluta. O que eu acho, o que algum outro teólogo acha, o que algum youtuber acha, na verdade é irrelevante, caso não seja pautado pela Bíblia, né? Na verdade, a resposta para esta pergunta, a qual você deseja, é o que a Bíblia ensina a respeito de cobrar para tocar em culto, que é o que eu vou falar, que na verdade é o X da questão aqui, que é você, na verdade, não cobrar para tocar, mas porque se você é um músico, você precisa cobrar para sobreviver, mas a questão é você tocar num culto e exigir um valor financeiro por isso, né? Será que existem princípios bíblicos que coadunam com esse tipo de prática, né, que suportam essa questão? E obviamente que não, né? E aqui a gente vai tentar abordar um pouco disso. Então a questão que a gente precisa entender é o seguinte: suponhamos que você tenha uma banda, um grupo, que você é um cantor solo e você decida fazer músicas com um teor cristão ou que falem a respeito somente da fé que você vive, né? Que você não vai falar, você decidiu que você não quer cantar música sobre a natureza, sobre o amor, sobre relacionamento. Ok, é uma decisão sua. Você tem que saber que o público que você decidiu cantar é o público, decidiu fazer a sua música, né? É o público evangélico. E com isso, a questão que se coloca é aonde você vai se apresentar. E aí, o X da questão pra mim é o seguinte: você, como diria o Mano Brown, você vai ser aquele cara que vai acordar cedo, vai pro estúdio gravar, vai fazer o trampo, vai tentar pegar um lugar pra conseguir seu show e levar tua banda pra tocar e fazer o trampo acontecer? Ou simplesmente você vai ser aquele cara que vai ficar pulando de igreja em igreja, itinerante, sabe? O cara itinerante, que não é membro de lugar nenhum, fica pulando de igreja em igreja tocando, levando a sua música e ganhando por isso, sabe? Então a questão tá aí. Se você é um cara que leva o teu trampo a sério, o que você vai fazer? Você vai alugar um lugar para você tocar, que seja o salão da igreja, porque eu não acredito que o salão da igreja seja sagrado, não é, o templo não é sagrado, a igreja são as pessoas, é a reunião de pessoas, e as pessoas se reúnem no templo, né? A igreja se reúne no templo. Agora, e aí você decide, sei lá, cobrar entrada, fazer uma cantina, vender camiseta. Antigamente vendiam CD, sei lá, você vai inventar alguma forma de ganhar dinheiro monetizando a tua música, vendendo teu show. Ok, tá tudo certo com isso. A questão é, você está indo lá para adorar ou você está indo lá para fazer o teu trabalho? Obviamente, como o teu trabalho fala de Deus, né? Você faz músicas cristãs, obviamente que você vai acabar adorando também. Porém, tem que ficar estabelecido, não, eu tô indo lá trabalhar, e aí eu vou passar a minha mensagem, que é uma mensagem de amor, o amor de Deus, etc e tal, seja do que for. Agora, ou eu tô indo lá para cultuar a Deus? Essa que é a questão, porque se você tá indo lá para cultuar a Deus, não faz o menor sentido você cobrar. Pelo contrário, você tem que levar uma oferta para deixar naquela igreja que você tá indo cultuar, porque e uma coisa importantíssima, biblicamente, para que servem as ofertas? Não serve para pagar músico preguiçoso que não quer trabalhar. Por exemplo, se você olhar no Antigo Testamento, os dízimos e as ofertas eram usados para o sustento da tribo de Levi, que não trabalhava no templo, não trabalhava no templo, fazia as coisas do templo ali, como a limpeza, a música, você tinha um sacerdote, e aí no caso, por exemplo, no Novo Testamento você tem um pastor, né? O pastor que deve viver do sustento ali dos irmãos, para que ele possa se preocupar em fazer uma boa mensagem, em visitar os irmãos, porque se ele tem que ficar preocupado em trabalhar a semana inteira, aonde que o filho dele vai estudar, com o plano de saúde e tal, não sei o que, com grana,
ele não vai ter cabeça para ter uma boa mensagem. É isso que acontece na maioria das igrejas, né? O pastor tá a semana inteira ausente e aparece no domingo para pegar um sermão de merda. Desculpa a palavra. E é até sintomático vocês se escandalizarem mais com a palavra que eu falei agora do que com o que acontece nas igrejas. Então por isso que eu falei de propósito. Então as ofertas, elas têm um propósito específico, né? O propósito específico de sustento dos missionários, sustento do templo e esse tipo de coisa, não para sustentar músico vagabundo que não quer trabalhar. E aí a pessoa que paga geralmente são pastores de igrejas neopentecostais que são os donos da igreja. E a Bíblia, em nenhum lugar no Novo Testamento, dá suporte para esse tipo de prática. Sabe, no Novo Testamento, você tem presbíteros, você tem bispos, você tem os pastores, você tem os diáconos, você tem as pessoas que cuidam das coisas na igreja, dividindo ali os ofícios, entende? Então, ninguém tem o direito de pegar ali o dinheiro recolhido das ofertas e dar para um músico assim a revelia da opinião dos irmãos da igreja, sabe? Eu não estou dizendo que ele tem que pedir permissão para a membresia da igreja, porque como bom presbiteriano, esse tipo de democracia, ela não deveria, não é o que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que você deve eleger presbíteros escolhidos pela igreja para representar a igreja, porque aí você evita, como que acontece, por exemplo, nas igrejas batistas, onde você tem reuniões para decidir tudo com todo mundo da igreja, aí dá confusão, dá briga para decidir se vai pintar a igreja, a parede da igreja ou não. Então não é o caso. Porém, o cara não pode simplesmente ir lá, como acontece, a gente vê isso todo o tempo. O camarada vai lá, canta 2 músicas, aí vem o pastor, abre lá a sacola das ofertas que foi recolhida no dia e dá o dinheiro pro cara e não presta contas. Então esse é um cuidado que se deveria ter. A igreja tem que concordar com esse tipo de prática. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que ele não é o dono da igreja, então ele não deveria ter esse direito. E outra questão importante que acontece também é que às vezes você tem, às vezes não, né? A Bíblia ensina que você deve priorizar primeiro os domésticos na fé, ou seja, são aquelas pessoas que estão na tua igreja, que são membros da tua igreja, que têm necessidades e você não olha por elas. Então já começa por aí. E aí, depois dos domésticos na fé, você tem as pessoas que trabalham para a igreja e que servem na igreja. Ou seja, obviamente, é um serviço, ok. Mas suponhamos que você tem um músico dentro da tua igreja que quer fazer uma aula de música para se preparar melhor, para entregar um melhor trabalho no ministério que ele exerce na igreja. E aí o que você faz? A igreja não apoia esse cara, mas quando vem um camarada de fora, esse camarada de fora recebe, enquanto o camarada que está dentro da igreja servindo não recebe nada. Você entende? A distopia e o paradoxo, tá tudo errado, tá tudo errado. Bom, então chegando à conclusão desse vídeo aqui, é errado? Obviamente que é errado. Ah, mas eu sou músico, eu vivo disso. Bom, se você vive disso, então vai vender teu show, cara. Hoje você tem internet, vai vender tua música, vai vender camiseta, não tem mais CD pra vender, sei lá, arruma um outro jeito, vende de uma outra maneira. Mas você não pode entrar num culto de domingo onde as pessoas estão indo para ver Jesus, não estão indo para ver você. E aí você pega um pastor que, sem a igreja saber, tira dinheiro das ofertas e dos dízimos e te dá. Sabe, isso é errado. Não tem como dizer que isso é certo.